Olá, meu nome é Hartmut Hangen e eu sou o responsável pelos treinamentos técnicos da Husker, Alemanha. Neste vídeo eu gostaria de lhes fornecer algumas informações sobre o tópico estabilização de aterros sobre cavidades com a utilização de reforços geossintéticos. A ocorrência de cavidades e sua importância para a engenharia de infraestrutura são questões que realmente recebem pouca atenção do público. Entretanto, essa situação muda quando rotas de tráfego são afetadas, comprometendo a segurança da população e prejudicando ou até obstruindo o trânsito. Há várias causas para o aparecimento de cavidades subterrâneas. Por um lado, elas podem ser causadas pela atividade humana, como, por exemplo, a mineração, a extração de gás e óleo ou a extração e recirculação de águas subterrâneas. Por outro lado, processos de erosão natural por rochas solúveis em água contendo calcário, gipsita ou sal também podem ser responsáveis. As depressões e cavidades aparecem na superfície quando, por exemplo, as estruturas de suporte de dutos em terrados abandonados cedem devido à ação do tempo ou como resultado do colapso do próprio solo. Estas ocorrências, por sua vez, podem se dar quando as camadas de solo sobrepostas não são espessas ou resistentes o suficiente para se manter estáveis. O surgimento de cavidades é frequentemente associado a mudanças no equilíbrio entre as águas subterrâneas e as águas de superfície. Há diversas abordagens possíveis para a estabilização e reparação de cavidades, desde a injeção de materiais para preenchimento até a construção de grandes estruturas de concreto armado. Além disso, elementos extras de segurança podem ser instalados para garantir que haja um trânsito normal permanentemente, de forma que não se permita que haja nenhuma deformação na superfície durante todo o período de utilização, ou, alternativamente, apenas por um curto período de tempo, o suficiente para interromper o trânsito de maneira ordenada, possibilitando que medidas de reparação possam ser introduzidas. O método para a redução do impacto das cavidades com a utilização de reforços geossintéticos é muito simples de se explicar, fazendo-se uma analogia a uma corda de varal. Depois de se escavar uma camada de solo de 2 a 2,5 metros de espessura, o reforço é colocado em uma ou duas direções perpendicularmente dispostas sobre a área de risco e ancorado em uma área externa. No exemplo da corda de varal, estes são os ganchos na parede. Se as cavidades estiverem localizadas próximas à superfície do terreno e as construções vizinhas permitirem, é prudente usar uma compactação profunda antes da colocação do reforço. Este processo é chamado de compactação dinâmica. Se um novo aterro for construído, escavações do solo certamente serão necessárias. Se uma cavidade surgir, as cargas do solo são transferidas para o reforço que, com isso, se mobilizará, prevenindo que o solo ceda completamente. Apenas com cavidades pequenas e com grandes profundidades de cobertura, um arco de sustentação pode se formar no solo sobre o reforço. Mas, via de regra, o solo é completamente sustentado pelo reforço. Quanto maior for a rigidez axial do reforço ou da corda de varal, menos ele vai ceder. Como um exemplo extremo, imagine que sua linha de varal fosse um cabo de aço e a de seu vizinho um elástico. Além de sua resistência, as características de fluência da corda de varal, reforço, são também muito importantes. Se o reforço tem uma grande fluência, ele cederá mais sob carga. Por esta razão, apenas os geossintéticos produzidos de matérias-primas de alta qualidade, de alta resistência e baixa fluência podem ser utilizados para a reparação de cavidades. Aramida e PVA são os materiais mais usuais para esta aplicação. Os reforços de poliéster são apropriados para a reparação de cavidades de diâmetro pequeno. A resistência de curta duração necessária ao material pode frequentemente ser bem mais do que 1.000 kN por metro, o que representa 100 toneladas em uma faixa de 1 metro de largura.
Os geossintéticos são materiais de construção flexíveis, especialmente em situações que necessitem cálculos especiais. Por exemplo, quando o diâmetro calculado da cavidade exceder um valor que, em si, seja de difícil previsão. Os métodos de segurança com a utilização de reforços geossintéticos promovem um alto grau de segurança. Em comparação com o aço ou o concreto armado, que são materiais mais frágeis, os reforços geossintéticos apresentam uma capacidade de carga considerável, mesmo com uma maior deformação. Em casos extremos, é claro que a sustentação permanente por parte do reforço pode não ser viável. Entretanto, um colapso catastrófico pode ser prevenido em algumas circunstâncias. Em contrapartida, estruturas de aço e concreto armado cederiam de repente, sem nenhum aviso prévio reconhecível, se a capacidade de carga fosse excedida. Para que o sistema de segurança contra a ocorrência de cavidade com reforço geossintético seja ativado imediatamente depois do colapso da dolina, uma construção de alta qualidade e uma supervisão competente são indispensáveis. Esta é a única forma de garantir que o reforço seja colocado sem dobras e que ele seja ancorado de forma apropriada. Danos e rotas de tráfego causados por cavidades podem resultar em enormes impedimentos em espaços públicos e privados e em restrições ao trânsito por longos períodos. A experiência em projetos, conseguida nos últimos 20 anos, nos tem mostrado que a reparação de cavidades com a ajuda de reforços geossintéticos não é só tecnicamente viável, mas também é vantajosa financeiramente, quando se comparado a alternativas, mesmo para trilhos ferroviários. Espero que tenha achado esta apresentação interessante. Se você tiver interesse em mais detalhes técnicos e soluções da Husker, por favor, acesse nosso website ou sinta-se à vontade para entrar em contato conosco pessoalmente.